Capítulo 79. O Leão e o Dragão. 22º dia da Lua de Sangue. Montanhas Firnin, inverno, ano 3081 após a perdição. Riste e os outros estavam aproximadamente na metade do caminho até o topo da montanha, quando o sol se juntou à lua vermelha no céu. Os magos do primeiro exército partiram no meio da noite, divididos em 10 grupos de 10. Cada grupo liderava um contingente de 500 soldados por trilhas estreitas na montanha, descobertas pelos batedores de Taia Tambrel no dia anterior. 4 dos escolhidos também se juntaram ao contingente de Riste. Os magos dos outros exércitos permaneceram com a maior parte da força para o ataque principal que havia começado ao amanhecer. Era o plano de Garramon. Taia Tambrel havia descoberto a trilha principal no primeiro dia, mas o caminho era longo e traiçoeiro, e os rebeldes estavam fortemente entrincheirados. Com um exército de 40.000 homens e quase 600 magos de batalha, o posto avançado rebelde cairia. Mas um ataque frontal por si só causaria pesadas baixas. Contudo, se magos suficientes conseguissem encontrar uma maneira de entrar na montanha enquanto os rebeldes estivessem concentrados no ataque principal, eles seriam encurralados e a batalha terminaria rapidamente. Era um plano com o qual Riste concordava. Os movimentos de pinça estavam entre as estratégias de batalha mais eficazes da história e frequentemente resultavam em uma redução drástica na perda de vidas, pelo menos do lado atacante. Sumara. As obras de Tuzan falavam muito sobre isso. Além disso, foi a fortificação defensiva da montanha que tornou o ataque tão custoso. Se esse fator fosse removido, mais homens e mulheres viveriam para ver outro dia, viveriam para ver suas famílias novamente. Um suspiro vindo de trás dele tirou Riste de seus devaneios, e por instinto, ele estendeu a mão. Agarrou o cinto de Samala e teve que fincar os calcanhares no chão para impedir que ambos despencassem do penhasco. Terra e pedras caíram do penhasco, ricocheteando na encosta da montanha enquanto caíam. Quando teve certeza de que seus pés estavam firmes, Riste inclinou-se para trás para equilibrar o peso de Samala e a puxou para longe da borda. Obrigada, disse ela, com a voz trêmula e as mãos tremendo à sua frente. Minha mente estava em outro lugar. Continue andando, gritou Magnus de volta. Não olhe para baixo, disse Riste para Samala. E se o caminho ficar muito estreito, vire os quadris em direção à montanha para manter o peso equilibrado. É o que as cabras fazem. Ela olhou para ele como se ele tivesse 2 cabeças, mas agradeceu novamente antes que ele se virasse e continuasse. Ele não conhecia bem a mulher. Ela tinha vivido 5 ou 6 verões a mais do que ele e fora recrutada do círculo após a Batalha das 3 Irmãs. Mas ele aprenderá o nome dela, como fizera com todos os magos do primeiro exército. Essa era uma promessa que fizera a si mesmo depois de Unain, e a cumprirá. Dos 9 que escalaram com ele só confiava verdadeiramente em Garramon, Magnus e Neera, mas pelo menos sabia o nome de todos eles. Aquela mão estava perigosamente perto da bunda dela, sussurrou Neera, voltando-se para Riste com os olhos semicerrados. Riste sabia que era uma armadilha. Sempre era uma armadilha. E, no entanto, ele não tinha ideia de como evitá-la. Você prefere que eu a deixe cair? Sim. Neera não disse mais nada. Ela simplesmente se virou para olhar para o caminho estreito e íngreme à frente, onde Garramon, Magnus e Yorick lideravam a trilha, fios de terra sondando a rocha em busca de entradas ocultas ou pontos ocos. Riste respirou fundo e soltou o ar em um suspiro. As palavras de seu pai, de que as mulheres eram igualmente confusas, irritantes e completamente inevitáveis, faziam cada vez mais sentido quanto mais tempo Riste conhecia Neera. Enquanto subiam, ele contemplava a paisagem além. O exército estava espalhado em colunas perto da trilha principal. O ataque já havia começado, mas a maior parte do exército permanecia na reserva, pois a trilha era larga o suficiente apenas para 5 ou 6 soldados caminharem lado a lado. Ele passará a maior parte da noite, enquanto subiam, pensando nos homens e mulheres que marchavam à frente do exército, aqueles que trilhavam o caminho primeiro. Não importava o que ele ou qualquer outra pessoa fizesse, aqueles soldados estariam mortos antes do amanhecer. Não havia caminho onde isso não acontecesse. Eles enfrentariam toda a força das defesas rebeldes e seriam abatidos, apenas para que aqueles atrás deles pudessem avançar mais, e por sua vez, também serem abatidos, e assim por diante. Magnus! Riste sussurrou. O homem olhou para Riste com uma sobrancelha arqueada. Os soldados que lideraram o ataque. E quanto a eles? Perguntou Magnus. Será que eles sabiam que seu único propósito era morrer? Puta merda, rapaz. Você nunca faz uma pergunta simples. Magnus franziu a testa e soltou um longo suspiro.
É isso que fica martelando nessa sua cabeça quando você não está falando. Rist olhou para o chão e depois para os soldados que caminhavam atrás dele, tomando cuidado para manter a voz baixa. Eles estão mortos agora. O ataque deve ter começado há algumas horas. Certamente, eles sabiam do seu destino antes de marcharem. Magnus inflou as bochechas e passou a mão pelo rosto, beliscando a ponte do nariz. Sim, eles estão. A luz do Salvador está sobre eles. Mas, por quê? Era algo que Rist não conseguia compreender completamente. Um senso de honra, sugeriu ele, embora seus olhos o traíssem. Ou, mais provavelmente, ignorância deliberada. A guerra é a morte. Não há como escapar dela. Mas por que não esperar? Se os isolarmos, eventualmente precisarão de comida e suprimentos. Poderíamos tomar o posto avançado sem nenhuma perda. Mesmo enquanto Rist falava, sua mente voltava ao que vira nos acampamentos nos arredores de Berona, aos doentes, aos feridos e aos famintos, e à crueldade e ao desespero que tudo aquilo lhe parecerá. E lá estava ele, sugerindo que fizessem o mesmo, ou pior, com as almas daquela montanha. Tempo, respondeu Magnus. Não temos ideia do que eles guardam lá dentro, e não temos semanas ou meses para esperar. O imperador quer que lidemos com este lugar para que possamos nos concentrar nos Uraques e nos Elfos. Então, faremos o que precisa ser feito. Mas o quê? Silêncio, disse Garramon em um sussurro baixo. O que é isso? Enquanto Magnus falava, Rist ouviu algo, o som da terra sendo moída sob os pés, o farfalhar suave das folhas. Ele mal teve tempo de respirar antes que uma flecha atingisse o olho de Orik e o homem despencasse do penhasco. Gritos irromperam atrás dele, e mais corpos caíram. Neera se atirou sobre Rist e os envolveu em fios de ar, criando uma proteção física ao redor deles. Rist olhou de soslaio, apenas para ver uma flecha ricochetear em sua proteção e alojar-se no pescoço de Samala. A mulher já tinha duas na perna e uma no peito, mas seus olhos reviraram com a última, e ela desabou, com sangue escorrendo de sua boca aberta. Seu coração disparou enquanto ele encarava seus olhos brancos e sem vida. Um dos outros magos, Dremaine, estava encolhido atrás de uma rocha, com uma flecha cravada logo abaixo do joelho, cercado por soldados mortos e vivos. E Rist achou que podia ver o corpo de Anda, junto com alguns outros, emaranhado nas raízes retorcidas de uma árvore que crescia na encosta da montanha, além da borda do penhasco. O restante dos magos havia erguido seus escudos de ar a tempo de evitar ferimentos. Mas haviam perdido dezenas de soldados. Malditos, rosnou Magnus, com fios de ar rodopiando ao seu redor. Bem, agora eles sabem que estamos aqui, e parece que este caminho definitivamente leva a algum lugar. Procurem cobertura e ataquem. O homem girou nos calcanhares e lançou raios em direção à borda de um penhasco que contornava aquele em que eles estavam. As rochas explodiram em uma nuvem de poeira, e 3 rebeldes caíram da borda, o caminho em que estavam desabando com eles. Rist puxou Neera para o conjunto de rochas mais próximo e se abriu para a faísca. Onde eles estão? Gritou Calder, um mago que estava com o exército desde que Rist conheceu Magnus, a uns 15 metros de distância, encostado numa árvore. Um grupo de inimigos na plataforma mais alta à direita, respondeu Magnus. Mais à esquerda, escondidos naquele arbusto. E mais alguns também, eu diria. Rist, Neera, a boca do dragão na plataforma superior. Eliminem-nos. Espero que sirvam para o jantar. Calder, Lacrim. Façam o mesmo com os que estão no arbusto. Garramon e eu eliminaremos quem escapar. O resto de vocês, mantenham a cabeça baixa. E eu, gritou Dremaine de trás da pedra, pressionando com os dedos a flecha cravada em seu joelho. Ah, Dremaine, você está vivo? Ótimo! Nos impeça de sermos mortos, por favor. Ao meu sinal. 3, 2, 1. Marcado. Rist canalizou fios de fogo e ar para dentro de seu corpo, entrelaçando-os enquanto se erguia de trás da rocha. Neera o seguiu, seus fios se entrelaçando aos dele. Ele liberou os fios e uma coluna de fogo rugiu em direção à borda. Gritos ecoaram e corpos em chamas despencaram no abismo aberto abaixo, ricocheteando na encosta do penhasco durante a queda. Um corpo foi empalado em um pico irregular, a rocha atravessando sua espinha. Rist olhou fixamente para o corpo, observando os músculos e tendões se romperem sob a pressão e ele se partir ao meio, ambas as partes rolando para longe. Ele fez isso. Ele matou aquele homem, assim como fizera com aquelas pessoas em Berona. E quantos mais ele mataria antes que aquele dia terminasse? Em nome de quê? Rist!
Neera agarrou a mão dele e apertou. Preciso de você. Riste recuperou o foco, percebendo que seus fios de fogo e ar quase haviam se dissipado e que os soldados rebeldes sobreviventes estavam preparando flechas e disparando. Ele extraiu outro fio de ar de sua mente a tempo de redirecionar uma chuva de flechas destinada a Neera e a ele mesmo. Desta vez, ele se certificou de enviá-las montanha abaixo, sem conseguir evitar olhar para o corpo sem vida de Samala, a flecha cravada em seu pescoço. Fios de terra e espírito chicotearam o rosto de Riste, e um coro de gritos encheu o ar quando Garramon arrancou a rocha debaixo dos pés dos rebeldes e os lançou nos braços de Eraia. Por um tempo, o único som que Riste conseguia ouvir era o estrondo das rochas rolando em cascata. Seguiu-se um silêncio tenso, quebrado apenas pelo crepitar das chamas nas árvores e arbustos próximos. Conde! Gritou Magnus. Após um breve silêncio, ouviu-se a voz de Calder: 6 magos ainda respiram. Dremaine levou uma flechada no pescoço. Pelo menos 80 soldados mortos. Droga! Magnus puxou a alça do capacete. Esses desgraçados são mais espertos do que pensávamos. Ele respirou fundo e expirou bruscamente. Muito bem. Riste, Neera, olhos abertos. Qualquer coisa que se mexer, matemática. Depois dessa barulheira, qualquer elemento surpresa já era. Não brinquem. Façam a montanha desabar sobre eles, se for preciso. O resto de vocês, preparem as proteções. Avante! Eles não haviam caminhado por muito tempo quando trombetas soaram vindas das planícies abaixo, sinalizando a segunda fase do ataque. Acelerem o passo, seus lambibotas de merda, rugiu Magnus, erguendo a mão no ar. Não vou tolerar que digam que ficamos chupando os dedos dos pés um do outro na encosta dessa montanha maldita, enquanto o resto daqueles bastardos levava toda a glória. Chuparam os dedos dos pés um do outro? Perguntou Riste, com o suor escorrendo pela testa e o capacete escorregando enquanto tentava acompanhar Magnus. Não questione, rapaz. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Ele virou a cabeça bruscamente e encarou Garramon, erguendo um dedo. Não diga uma palavra sequer. Riste entrou num ritmo, cada passo ressoando em suas pernas, seus músculos queimando sob o peso da armadura. Se tivesse feito isso um ano atrás, provavelmente teria desmaiado muito antes do sol nascer, com o estômago embrulhado na terra. Mas agora ele era mais forte, mais resistente. Afinal, todos aqueles degraus que Garramon fizera subir tinham um propósito. Com o canto do olho, Riste avistou algo flutuando entre as nuvens. Observou por alguns instantes, perguntando-se se fora uma ilusão de ótica, mas então viu novamente, como uma sombra, quase invisível. Parou. O que foi, rapaz? Perguntou Magnus. Riste inclinou a cabeça para o lado, acompanhando a forma enquanto ela se contorcia no mar branco acima. Riste. Garramon entrou no campo de visão de Riste. Dragão, respondeu Riste. O quê? Onde? O homem seguiu seu olhar. Tem certeza? Riste apontou para uma brecha nas nuvens, avaliando a trajetória da criatura. Um instante depois, algo cruzou rapidamente a estreita faixa de céu azul antes de desaparecer novamente. Acho que você talvez... Garramon interrompeu a frase quando um dragão coberto de escamas azuis rompeu a base do banco de nuvens e rugiu antes de alçar voo de volta para o céu. Pensei que você tivesse dito que não teríamos a guarda do dragão para este ataque, perguntou Magnus. Medo não era algo que Riste associava a Magnus. Medo, vergonha, nem a capacidade de dizer não a um uísque. Mas havia medo em sua voz naquele momento. Não. Garramon olhou para o céu, com os olhos semicerrados. Eltoar e os outros estão vigiando Elkenrim e Merchantes Rite. Celeraine tem escamas azuis, afirmou Magnus. Ela não tem asas vermelhas. Elfos. Garramon balançou a cabeça. Não sei, mas isso importa pouco. Como se respondesse às palavras de Garramon, o dragão azul irrompeu pelas nuvens novamente, mas desta vez foi seguido por um segundo. Uma terceira criatura surgiu em seguida, menor que as outras, com escamas tão pálidas quanto as nuvens. Murmúrios se espalharam entre os soldados e magos enquanto os dragões giravam uns em torno dos outros, planando pelo céu em direção às colunas dos exércitos de Loria abaixo. Esses murmúrios logo se transformaram em suspiros quando as criaturas despencaram. Os suspiros se transformaram em silêncio absoluto quando 2 dos dragões desceram e lançaram rios de fogo dracônico sobre os homens e mulheres nas planícies abaixo. O terceiro mergulhou e abriu caminho sangrento pelas colunas antes de alçar voo novamente. Nenhuma palavra foi dita enquanto todos observavam, impotentes. Raios rasgavam o céu,
estilhaços de pedra e lanças de gelo. Em alguns pontos, o fogo de dragão inundava enormes proteções como água quebrando sobre esferas de vidro. Riste podia sentir o poder de tudo aquilo vibrando no ar. Mas os dragões eram rápidos demais, e os Draleid em suas costas cortaram os fios de Loria com espírito, jorrando fogo de suas mãos. O dragão menor voou da direita para a esquerda e abriu um caminho de fogo através de toda uma coluna de soldados. Havia algo de surreal em observar a devastação de tão longe, e ainda assim, vê-la com tanta clareza. De cima, com o vento assobiando em seus ouvidos, tudo parecia quase calmo. Era como se o tempo passasse mais devagar. Mas, mesmo sem poder ver os homens e mulheres se debatendo e queimando, atirando-se na terra, a pele se desprendendo dos ossos, ele ainda conseguia visualizar tudo em sua mente. Suas memórias o levaram de volta à Batalha das Três Irmãs. Ele podia ouvir os gritos daqueles ao seu redor enquanto eram queimados vivos, ver a luz incandescente do fogo de dragão cortando o exército como a lâmina de um deus. Precisamos nos mexer. A voz de Garhamon trouxe Riste de volta às suas lembranças. Precisamos entrar na montanha. E quanto a eles? Riste não tinha a intenção de que sua voz soasse tão áspera, mas também não se desculpou por isso. Não há nada que possamos fazer por eles aqui em cima. Eles estão morrendo lá embaixo, Garhamon. Não podemos abandoná-los. Garhamon agarrou o ombro de Riste. A luta já terá terminado há muito tempo quando chegarmos lá embaixo. Os magos de batalha vão conter os dragões enquanto o exército entra na montanha. A rocha é o melhor escudo deles. Taia sabe o que está fazendo. Você precisa ter fé, rapaz, disse Magnus. Às vezes, a fé é a única armadura que temos. Ele fez um gesto para que Riste continuasse. O Salvador cuidará deles. Nunca vi um deus velar por ninguém, disse Riste, voltando o olhar para a batalha abaixo. Ele pretendia que as palavras permanecessem restritas à sua mente, mas seus lábios as haviam roubado. Os olhos de Magnus se aguçaram por um instante, mas ele apenas assentiu e se virou. Continuem andando. Vamos ajudá-los lá embaixo matando tudo o que estiver lá dentro. Vão. Coren encostou as costas na rocha, enquanto flechas ricocheteavam na encosta da montanha acima. Fios de cada elemento rodopiavam no ar ao seu redor enquanto os magos de Loria sitiavam os portões principais de Tarrel. Ela respirou fundo, tirou uma flecha do balde ao seu lado e a engatilhou. Virou-se para olhar por cima da borda, encontrou uma capa preta e atirou. O homem caiu como um saco de pedras. Coren repetiu o movimento, examinando a multidão de corpos abaixo, seguindo os rastros da centelha até suas origens. Para cada flecha que acertava o alvo, outras 10 eram arrancadas do ar ou incendiadas por fios de fogo. O caminho principal dos portões até as planícies abaixo estava marcado com couro negro de lorianos, e sua quantidade se estendia até o mar de tendas além. Os corpos se amontoaram tanto que os lorianos começaram a jogá-los montanha abaixo apenas para encontrar espaço para se mover. A princípio, ela se perguntou por que haviam enviado tantos para simplesmente morrerem se debatendo inutilmente contra os portões. Então, ao ver as armaduras remendadas e mal feitas e os rostos exaustos, compreendeu que haviam enviado primeiros auxiliares, aqueles recrutados entre os refugiados e cidadãos de Berona. Os magos só chegaram depois que alguns milhares já haviam sido enviados para os braços de Eraia. Um tremor percorreu a rocha, e Coren recuou para trás da saliência, sentindo as vibrações a envolverem. Ela podia sentir o poder da centelha pulsando no ar enquanto os magos de Loria lançavam fios de ar contra os portões abaixo e tentavam desmoronar a rocha com fios de terra, tudo isso enquanto Ariete golpeava a madeira incessantemente. A única coisa que impedia os portões de desabarem ao toque da centelha era Farven e os 10 magos que a acompanhavam do outro lado, cortando os fios de Loria. E a única razão pela qual tinham alguma chance era porque os lorianos mantinham a maioria de seus magos de batalha na reserva, algo que Coren sabia muito bem. Há séculos era evidente o quanto os lorianos valorizavam a vida de um mago em detrimento da vida de um cidadão comum. O poder da centelha pulsava abaixo, e fios de terra penetravam na saliência onde Coren e os outros estavam. Ela se abriu para a centelha e fortificou o solo com terra enquanto Tarro, um dos outros 3 magos que não controlavam os portais, cortava os fios de Loria. Outro pulso da faísca enviou um arrepio pela espinha de Coren, e arcos de relâmpago atravessaram a saliência à sua esquerda. Um pequeno grupo de rebeldes que estava entrincheirado atrás da saliência foi despedaçado, estilhaços de rocha cortando a carne e esmagando membros, enquanto outros foram dilacerados pelos raios, o cheiro de carne queimada impregnando o ar. Não podemos mantê-los aqui para sempre, gritou Varric, correndo em direção a Coren de 4,
parando apenas brevemente ao ver um torso cortado ao meio no peito, o coração pendurado na cavidade aberta, com o sangue pulsando. Rios de sangue escorriam pela sujeira emaranhada no rosto de Varric. Quase 300 almas estavam espalhadas pelas saliências que davam para o caminho principal, uma chuva de morte vinda de cima. Havia mais de 500 quando tudo começou. Não, respondeu Coren. Mas enquanto Farven conseguir manter os portões fechados, faremos o que for preciso. Entendido. Varric acenou com a cabeça bruscamente e seus lábios se moveram, mas o som foi abafado por um rugido monstruoso. Todos os pelos do corpo de Coren se eriçaram, e ela se virou, apoiando-se na rocha atrás de si e olhando fixamente para o céu. Ele veio. O tom na voz de Varric era uma mistura de alívio e admiração. Não pode ser. O espanto de Coren, porém, não era pelo fato de Calembrier ter atendido ao seu chamado, mas sim pelo fato de o dragão que ela viu acima não ser branco. Ela reconheceu o Vartiar instantaneamente. A alma gêmea do dragão, e o Mirim, foram uma amiga próxima do mestre de Coren. E partiu o coração de Coren ver Vartiar sentada perto do ninho de Alura, com o brilho apagado nos olhos. Mas esta Vartiar era pura fúria e poder, suas asas vermelhas como listras de sangue contra as nuvens. Esta era a Vartiar de outrora. O mais surpreendente de tudo, porém, era que ela estava ali. Ela havia deixado o ninho da águia. Coren não achava isso possível. O dragão alçou o voo mais uma vez em direção às nuvens, reaparecendo poucos instantes depois. Desta vez, Vartiar não estava sozinho. E, mais uma vez, Coren tinha mais perguntas do que respostas. As nuvens rodopiavam ao redor do corpo de Avandeer enquanto ela descia no céu aberto acima de Vartiar. Poucos segundos depois, um dragão menor, branco como a neve do inverno, surgiu em meio às nuvens, com as asas dobradas. O dragão branco abriu um par de enormes asas com veias negras e mergulhou para frente, seu rugido ecoando pelo céu. O dragão branco! Gritou uma voz de algum lugar na borda. O guardião! Mais vozes responderam. O guardião de Varin. Ele chegou! Um brado de alegria ecoou, o aço tilintando contra a rocha. Enquanto os aplausos aumentavam, os dragões mergulharam. Avandeer e Valeris despencaram antes de abrirem suas asas em uníssono e lançarem uma chuva de fogo sobre o exército de Loria que aguardava nas planícies abaixo. Um estrondo soou no fundo de sua mente, algo profundo e poderoso que mais uma vez lhe causou arrepios. Era uma mistura de orgulho, alegria e raiva. Ainda não. Coren respirou fundo, se acalmando. Ainda não. Um rugido de desafio ecoou. Trombetas soaram vindas das forças lorianas abaixo. Não foi preciso muito para Coren entender o que significavam, romper a qualquer custo. A montanha seria agora o único refúgio seguro dos lorianos. Ela se abriu para a centelha e atraiu fios de fogo, espírito e ar. Ela rugiu. Tarro, Makri, Ulira, Eldinstir. Coren direcionou seus fios para frente, sentindo os dos outros magos se unirem aos seus. Ela era o conduto. Com um sopro, ela se soltou, observando os fios de ar se chocarem contra as forças de Loria abaixo, erguendo soldados do chão, quebrando pernas, enviando estilhaços de pedra quebrada cortando a carne com a mesma facilidade que aço. Os magos de batalha de Loria não estavam acostumados a enfrentar outros que pudessem empunhar a centelha. Aos seus olhos, nada podia resistir a eles. O círculo os ensinou a matar, destruir e esmagar tudo em seu caminho, e os ensinou que esse era seu direito de nascença. Mas o círculo nunca os ensinou a enfrentar um Draleide, e um leão não era o predador quando um dragão abria as asas. Aldrin rugiu no fundo da mente de Coren, desafiadora e furiosa. Ela canalizou o poder deles para os fios de fogo e espírito, e arcos de relâmpagos em cadeia saíram de suas mãos e despedaçaram as fileiras de Loria. Enquanto os outros magos uniam seus fios ao dela e a centelha semeava morte e destruição abaixo, um som agudo e estridente de trompa ecoou de dentro da montanha, e seu coração afundou. Ao seu redor, os rostos empalideceram. Os lorianos haviam encontrado uma maneira de entrar. Coren olhou para o exército de Loria que se estendia pela trilha da montanha até as planícies, com rastros de fogo cortando o campo de batalha abaixo. Ela voltou-se para a passagem atrás de si, respirou fundo e expirou bruscamente. Varric. O homem lançou uma flecha e, em seguida, encostou-se à rocha ao lado de Coren. Ele sabia o que ela ia dizer. Não havia escolha. Não importava por quanto tempo eles resistissem nos portões se os lorianos conseguissem entrar por trás deles. Seriam massacrados. Vão, disse Varric, com a voz sombria. Vamos segurá-los aqui o máximo que pudermos. Não. Vamos juntos.
Farven pode segurar os portões por mais um tempo. Precisamos fechar qualquer brecha que eles tenham aberto e expulsá-los de nossa casa. Varric sorriu e pousou a mão no ombro de Coren. Foi a maior honra da minha vida estar ao seu lado e ao lado de Farven nesta guerra. Ele apertou o ombro dele. Daremos a vocês todo o tempo que pudermos. Vão. Vocês me deverão mais do que uma garrafa de rum depois disso. Coren agarrou o antebraço de Varric. Dê a eles fogo e fúria. Varric assentiu com a cabeça. Não sonharia com outra coisa. Agora vá. Se os portões caírem, vamos derrubar a rocha e recuar para Poterna. Tomara que Draleide abra caminho. Coren se virou e correu em direção à passagem na rocha, chamando por Tarro enquanto corria. Ele era jovem, e eles o encontraram antes que o Império pudesse. Sua conexão com a centelha era forte. Ele poderia detê-los por um tempo. Enquanto descia a montanha e a rocha engolia, ela ouviu as batidas do seu coração e puxou a mente de Aldrin para sua. Chegou a hora, meu coração. Vem. Ela podia sentir a terra deslizando ao redor das garras de Aldrin, a rocha raspando sob seus pés. Com um rugido poderoso, o grande dragão se ergueu do ninho na montanha que havia sido sua fortaleza de solidão por tanto tempo. A hora finalmente chegará, e ele a receberia com a fúria de tudo o que havia perdido.